o gráfico da normal univariada, tá? E a sua função de densidade, e aqui a função de densidade da normal bivariada, e os gráficos, dependendo se as variáveis x1 e x2 são independentes, nesse caso, ou não são independentes. E aqui os cortes, que são feitos de forma perpendicular, tá? Nas densidades da normal bivariada, ok? Aí eu falei aqui algumas informações, só conversa, que às vezes a gente diz, para que tanta conversa em relação a isso? Mas é importante que o estatístico ele tenha uma visão global da importância da minha distribuição de probabilidade para o que eu vou fazer com ela, que seria para realizar inferência, para ajustar modelos, por que ela é importante. E essa normal multivariada ela tem um papel muito importante. Tá? Aí ele diz, muitas técnicas partem do pressuposto que os dados são gerados de uma distribuição normal multivariada. Que técnicas são essas? São técnicas de inferência e de modelagem, tá? Modelos de regressão e até outros modelos que não são de regressão. E a gente tem diversos modelos multivariados que vão ser apresentados na segunda disciplina. Tá? Então, a normal multivariada modela diversos fenômenos populacionais, tá? E ele diz aqui, ele faz um comentário que é importante que o estatístico saiba disso. A distribuição amostral, tá? Por exemplo, a distribuição amostral do meu vetor de médias, x barra til, de muitas estatísticas multivariadas. Uma estatística multivariada é o vetor de médias da amostra. É uma estatística multivariada. Ela diz, são aproximadamente normal, independente da forma original da distribuição da minha população. Ou seja, mesmo que não seja normal, essa minha estatística x barra til, ela vai ter distribuição normal multivariada devido ao efeito do teorema central do limite. Aí o pessoal muitas vezes pensa que se não é normal, não posso fazer nada. Mas o que é importante para mim é a normalidade da minha estatística de teste. Tá? Porque a minha estatística de teste, o vetor de médias amostral, é uma estatística que eu vou utilizar, por exemplo, para estimar o vetor de médias amostral e realizar testes sobre ela. Ok? Então, esse parágrafo aqui é importante que a gente saiba. Tá? Aí ele fala outra coisa, as análises estatísticas de modelos de regressão com erros aditivos consideram a suposição de normalidade. O modelo de regressão linear múltipla, por exemplo, que você está vendo agora. Ele pressupõe, é um modelo de regressão que tem um erro que é aditivo. Eu somo um erro. Ele supõe que esse erro siga uma distribuição normal. Tá? Aí ele diz, a distribuição normal que ele requer não se refere à variação dos dados, mas à variação residual dos erros. Os erros é que são importantes que sejam normais. Tá? E esses erros vai ser a diferença entre as minhas observações da amostra e o meu modelo que eu ajustei. Vai ser a diferença entre o YI menos o Y chapéu, que é esse erro. Esse erro que é normal.
que é importante que ele seja normal. Porque mesmo que a minha variável não seja normal e os erros sejam normais, então esses erros, sendo normais, permite que eu realize os testes de hipóteses que eu tenho interesse. Observe que o modelo de regressão, para você estimar ele, o Y-chapéu, você estima pelo quê? Pelo método de mínimos quadrados ordinários, por exemplo. E nesse método, você não precisa de normalidade. Você só vai precisar da distribuição normal quando você for realizar teste de hipótese nos modelos de regressão. Porque esses testes se baseiam nos erros. E esses erros é que são considerados normais. Ok? Ok. Bom, aí ele diz, ó, a variação sistemática dos dados se deve aos efeitos fixos dos modelos. O que é o efeito fixo do modelo? O efeito fixo que está fixado é o meu vetor de preditores, x1, x2, xp. Isso aí é o que está fixo. Então, isso é uma variação sistemática, que é tranquila de observar. Mas, além dessa variação sistemática, eu tenho outra variação aleatória. Essa variação aleatória, ela é devida a pequenas influências que ocorrem e elas são independentes. E essas influências é que produzem os resíduos do meu modelo. E ele diz os resíduos com distribuição normal. Tá? Essa expressão aqui, isso foi de um artigo de Bock, em 1975. Um tempo muito antigo, né? Faz muito tempo em que isso foi falado. Na realidade, o modelo de regressão linear múltipla é um modelo que é um modelo inicial, tá? Mas hoje em dia ele meio que já entrou em desuso, porque eu tenho diversos outros modelos de regressão que eles se adaptam melhor para descrever diversos fenômenos. Antigamente, esse era o modelo inicial e se usava ele para tudo. Tudo a gente queria encaixar esse modelo de regressão linear múltipla, mesmo que os meus dados não se comportassem bem com esse modelo. Aí a gente fazia algumas transformações, algumas adaptações, para que ele se aproximasse melhor das suposições. Mas, hoje em dia, a gente quer modelar o fenômeno do jeito que ele é, sem fazer transformações nos dados. A gente quer que o modelo se adapte aos dados, ao fenômeno que eu estou tratando. E não o contrário, que era o que a gente fazia, porque não tinha modelos disponíveis. O contrário que a gente fazia era realizar transformações para que os meus dados transformados se adaptassem ao modelo de regressão que eu tinha disponível. Né? Então, é isso. A variação sistemática se deve aos efeitos fixos do modelo. A variação aleatória se deve aos resíduos, é ao erro do meu modelo, que ele vai ter distribuição normal. Tá? Aí ele continua, ele falando esse tópico. Basicamente, essa sequência de conversa que eu coloquei nas aulas, ela veio do livro do Johnson. As afirmações probabilísticas sobre os testes de hipóteses, eles dizem respeito a estatísticas, como média amostral, diferença de médias,
e não a distribuição das observações individuais. Não é a distribuição da variável que eu estou tratando. Aí ele diz, é conhecido que a distribuição das estatísticas ela torna-se normal quando a amostra aumenta de tamanho, devido ao teorema central do limite. Por isso que é importante eu trabalhar com grandes amostras. Porque eu trabalhando com grandes amostras, a precisão da estimativa dos parâmetros melhora. Tá? Porque, por exemplo, o vetor, nem o vetor, a média amostral, x barra, a gente diz que ela tem distribuição normal, com média μ, variância sigma 2 sobre n. Tá? Então, se o tamanho da amostra aumenta, tá? Eu vou ter uma variabilidade menor e a precisão da minha estimativa vai melhorar. Aí ele diz, a violação da suposição de que a população seja normal é menos crítica nos testes e nos intervalos de confiança. Tá? Então, se a minha população, quando eu falo minha população, estou falando da variável X, que veio dessa população, se essa variável não for normal, então isso não prejudica tanto o teste e o intervalo de confiança. Porque o que é importante é a minha estatística. Essa minha estatística ela vai ter distribuição normal assintótica, pelo teorema central do limite. Ok? Então essa é a importância. Tá? Aí aqui eu estou com a normal univariada, tá? Aí ele apresenta as probabilidades aqui para a normal univariada. Tá? E aqui eu tenho um exemplo, tá? De testes para verificar a normalidade univariada. Aí ele diz, eu vou realizar um teste desse se for preciso. Mas se eu faço um gráfico e vejo que a minha distribuição ela é assimétrica, eu já desconfio que não é normal. Se eu faço um gráfico e vejo uma assimetria grande, eu já desconfio que a variável não é normal. E se a variável for, por exemplo, qualitativa, nominal ou ordinal, eu já desconfio também de não normalidade. Mas, por exemplo, se for discreta e tiver muitas observações e for simétrica, ainda pode se aproximar da normalidade. Então, existem muitos, pela característica do gráfico, pela característica da distribuição, da classificação da variável, eu já posso tirar uma conclusão aproximada se a minha variável ela segue uma distribuição normal ou não. Ele mostra um exemplo para essa base de dados aqui, que foi retirada do R, essa base de dados CARS, e ele vai olhar a velocidade. Aí ele pede o histograma, parece ter simetria aqui, apesar dessa diferença aqui, né? Aí ele diz, testes mais usuais, aí ele diz, Shapiro-Wilks, Kolmogorov-Smirnov e o Q-plot, tá? Aí o Shapiro-Wilks, ele vai testar a hipótese, observa que a minha hipótese nula é que a população é normal. E a minha hipótese alternativa é que a população não é normal. Tá? Aí, quando eu vou realizar um teste desse tipo, basicamente eu vou olhar o p-valor e eu vou rejeitar a hipótese H0, tá? Se o nível de significância do teste alfa for maior do que o p-valor. Aqui, alfa.05 não é maior do que o p-valor.
Aí eu não consigo rejeitar H0. Então, nesse caso, eu vou aceitar que a minha distribuição é normal. Tranquilo? Então, ó, se o p-valor é grande, tá? É evidência para eu aceitar a suposição, para eu aceitar a hipótese nula de normalidade da variável. Ok? No teste Kolmogorov-Smirnov, para a mesma base de dados, tá? Ele calcula a estatística e obtém aqui o p-valor 0,97. Então, também eu estou aceitando a suposição de normalidade dos dados. Certo? Esses dois testes foram feitos no R. E ele diz que existe uma alternativa também a esses dois testes, que é diferente. Porque esses testes que a gente apresentou aqui, eles se baseiam em características da distribuição normal. Mas esse próximo teste aqui, que é o QQ-plot, ele considera todas as observações da minha amostra e verifica se cada ponto da minha observação da amostra segue uma distribuição normal. Ele dá um exemplo, ó, 10 observações que estão aqui na minha tabela. Eu quero saber se essa variável, de onde eu tirei essa amostra de tamanho 10, segue uma distribuição normal. A primeira coisa que eu vou fazer é ordenar a minha amostra. Eu vou ordenar essas 10 observações. Aí eu ordenei. Tá? E depois eu calculei, tá, os quantis aqui para a minha amostra. Ou seja, é a função de distribuição acumulada, né? A probabilidade de x ser menor ou igual que menos 1, aí ele vai ser 0,05. Ou seja, ele calculou dessa forma aqui, ó, níveis de probabilidade. A primeira posição, 1 menos 1 meio, vai ser 1 meio, dividido por 10, aí vai dar 0,05. A segunda, probabilidade de x ser menor ou igual que menos 0,10. Tá? Aí ele vai estar na posição 2, 2 menos 1 meio, vai ser 1,5, dividido por 10,15. E assim por diante. Aí eu tenho uma coluna aqui, que está associada à minha variável, a amostra, com as 10 observações, ela ordenada. Eu tenho uma outra coluna aqui, que tem os cálculos dos níveis de probabilidade. Observa que quando eu subtrair um meio aqui, é meio que para fazer um alisamento da minha distribuição. Porque a gente aqui tem pontos aqui que são 10 observações, são pontos discretos, a primeira, a segunda, a terceira, até a 10ª observação. Mas a gente quer aproximar essas 10 observações para uma distribuição contínua. Sim. Aí, para fazer essa aproximação, a gente subtrai a ordem da observação, subtrai de 1 meio e divide por n. Isso aí é para meio que fazer um alisamento para aproximar de observações discretas para uma variável contínua. Tá? Aí aqui, ó, são os quantis da normal. Aí ele diz, quando eu tenho 5% aqui, qual é o valor da minha normal? Menos 1,64. Tá? Quando eu tenho 0,15, qual é o valor da minha normal? Aí é a probabilidade de z menor ou igual que 0,15, aí vai dar menos 1,036. Eu posso olhar uma tabela de uma normal. Tá? Então, essa é a estrutura de um teste QQ-plot.
Eu tenho as minhas observações, eu ordeno, calculo os níveis de probabilidade, e com base nesses níveis de probabilidade, eu digo qual seria o valor da normal aqui. Tá? Aí eu vou plotar depois esses valores com os quantis da minha normal. Eu vou comparar um com o outro. Eu vou esperar que, se a minha variável for normal, esse gráfico dos quantis aqui da minha variável com os quantis da distribuição normal esteja próximo de uma linha reta. Se estiver próximo de uma linha reta, é normal. Se não tiver, não é normal. Essa é a ideia do teste QQ-Plot. Tá? Aí ele construiu aqui, ó, a minha variável com os valores ordenados e os quantis da normal. Tá? E, adicionalmente, ele calculou o coeficiente de correlação entre as observações e os quantis da normal. Esse RQ é o coeficiente de correlação, a covariância, o desvio padrão das observações e o desvio padrão dos quantis da normal. Tá? Aí, eu quero, para ser uma reta, tá? Esse coeficiente de correlação deve estar próximo de 1, tá? Para ser uma reta crescente. Ele deve estar próximo de 1. Se ele estiver fora de 1, se ele não for igual a 1, então os meus dados não é normal. Claro que ele nunca vai ser exatamente igual a 1. Né? Aí a gente observa, existem alguns pontos críticos, isso é um teste do coeficiente de correlação. Ele diz, para uma amostra de tamanho 10, a esses níveis de significância. Tá? Se o coeficiente de correlação for menor do que esses níveis críticos, não é normal. Mas se o coeficiente de correlação que eu encontrar for maior, então eu aceito a suposição de normalidade. Então, a ideia é essa. Existem diversos tipos de teste QQ-Plot, mas a estrutura inicial é essa daqui para todos, a estrutura inicial, e depois disso, existem variações da forma como testar. Qual é a estatística que eu vou usar e qual é a distribuição da minha estatística. Ok? Eu pensei que ele tinha calculado aqui, mas eu não estou enxergando. Eu acho que no livro deve ter o cálculo e a decisão que foi tomada. Tá? Aí agora, ó, esse expoente da normal univariada, x menos μ ao quadrado dividido por sigma2, ele abriu aqui, ó, x menos μ, sigma2 a menos 1, x menos μ. E ele vai ser similar ao que eu vou encontrar numa normal multivariada. Tá? Então, está fazendo uma comparação. Na normal multivariada, eu tenho um vetor x til, e eu vou avaliar a distância desse vetor de variáveis de dimensão p para esse vetor de médias μ. Aí vai ter x menos μ transposto, vezes a matriz de covariância sigma inversa, vezes x menos μ. Isso aqui é uma forma quadrática. Tá? Isso aqui é uma forma quadrática e ela vai ser maior do que zero. Ela é definida positiva. Na minha distribuição normal multivariada. Tá? Essa forma quadrática aqui, ela representa uma distância generalizada de x para μ. E por que é generalizada? Ela é generalizada porque ela está ponderada pela matriz de covariância sigma. Tá? Essa expressão
é uma parte da função de densidade da normal multivariada, que pode ser comparada, tá, com essa expressão aqui da normal univariada, certo? Aí aqui está a expressão, ó, a função de densidade da normal multivariada. Eu tenho exponencial de menos 1/2, aí aqui eu tenho a distância generalizada. Tá? Eu tenho a distância generalizada. E fora dessa distância, eu tenho essa constante aqui, 2π elevado a p sobre 2. P é a dimensão do meu vetor aleatório e determinante da matriz de covariância sigma elevada a 1/2. Essa constante aqui, ela é calculada de modo que a minha integral de dimensão P da minha função de densidade fx, dx1, dx2, dxp, que o volume dessa função de densidade seja igual a 1. Aí essa constante é calculada para transformar a minha densidade em uma probabilidade. Da mesma forma que ocorre na distribuição normal. Sim, sim. Ok? Aí ele vai mostrar a normal bivariada, vetor de médias, μ1 e μ2, e a matriz de covariância sigma, e ele calculou a inversa. 1 sobre o determinante, mudou a ordem aqui das variâncias, e a covariância ficou com sinal negativo. Isso aqui é a inversa da matriz de covariância sigma. Aí ele fez isso para definir, ó, aqui tá melhor a apresentação, tá? Aí ele fez isso porque ele vai substituir essa matriz de covariância inversa, sigma menos 1, o vetor de médias, vai substituir nessa expressão, porque essa expressão é uma expressão geral, mas a gente pode substituir os elementos do vetor de médias da matriz de covariância para encontrar a densidade em função desses parâmetros do vetor de média, da matriz de covariância, dos elementos aqui. É isso que ele está fazendo. Ó. Tem sigma menos 1. E ele escreve a covariância como uma expressão em função da correlação, tá? E vai substituir essa expressão aqui, x1 menos μ1, x2 menos μ2, vezes a inversa, x1 menos μ1, x2 menos μ2. Ele vai fazer as contas, tá? Que você pode olhar com calma posteriormente. Os slides, eles estão já disponíveis lá no SIGA, tá? Aí o determinante de sigma, aí ele vem trabalhando a expressão, tá? E chega nessa versão final aqui, que é uma coisa que você pode ver depois com mais calma, tá? Só tem um pouco de álgebra, mas não é muito complicado. Uhum. Aí ele diz, ó, essa densidade da normal bivariada ela é matematicamente atrativa pela sua facilidade de tratamento matemático. Os resultados são fechadinhos, tá? E as propriedades, a gente observa, por exemplo, se o coeficiente de correlação for 0, essa expressão some, e a gente consegue fatorar a densidade conjunta em função das marginais de x1 e x2, que são normais univariadas. Ok? Agora, é claro, é uma forma aqui, ó, essa expressão aqui ela é mais pesada. Essa outra expressão ela é mais fácil
de você entender. Tá? Você tem a distância generalizada da observação x para o vetor de médias μ, ponderada pela matriz de covariância sigma. Tá? Aí a gente pode usar essas duas expressões para a densidade da normal bivariada. E ele diz aqui, ó, vai mostrar o gráfico. Vai mostrar o gráfico e ele diz, de uma normal bivariada, ele diz quando a correlação é zero e quando a correlação é 0,75. Ele diz, observe como a presença da correlação faz com que a probabilidade se concentre ao longo de uma linha. Aqui, ó, não, ela está espalhada de forma mais homogênea, e aqui está concentrado de forma crescente ao longo de uma linha. Quando x1 cresce, x2 cresce também. Tá? Essa aqui, x1 e x2 são independentes, e essa aqui, x1 e x2, tem correlação 0,75. Ok? Aí, além do mais, aí ele vai mostrar o contorno. Tá? Quando a gente faz um corte na minha densidade de uma normal bivariada. Aí ele diz, esse contorno são os valores de x, tal que essa minha distância generalizada fique constante, igual a C2. Tá? Esse contorno é uma superfície do elipsoide que vai estar com centro no vetor de médias μ. Aí ele diz, os eixos de cada elipsoide, eu tenho o eixo maior e o eixo menor, eles são baseados na direção dos autovetores da matriz de covariância inversa. Aí ele diz mais, mas você não vai precisar calcular essa matriz de covariância inversa, porque você pode encontrar os eixos da minha normal multivariada a partir dos autovetores da matriz de covariância sigma. Por quê? Porque os autovetores e os autovalores da matriz de covariância inversa estão relacionados com os autovetores e autovalores da matriz de covariância sigma. Tá? Aí ele mostra esse resultado aqui. Ele diz, se a matriz de covariância sigma é positiva definida, de modo que a sua inversa existe, então o par de alto valor e alto vetor, lambda, alto valor, é alto vetor. Esse par de alto valor, alto vetor de sigma corresponde ao par 1 sobre lambda é. Ou seja, o alto valor mudou pelo recíproco, pelo inverso do alto valor. Mas o alto vetor permaneceu o mesmo. Ou seja, ele corresponde a esse par de alto valor, alto vetor de sigma menos 1. Aí ele diz, além disso, a matriz de covariância inversa também é positiva definida. Tá? Está aqui a prova desse resultado, mas, basicamente, ele está dizendo, se você vai fazer o gráfico da normal, não precisa calcular a matriz de covariância inversa. Ache só o alto valor e o alto vetor da matriz de covariância sigma, e com ele você já consegue fazer o gráfico. Esse resultado está dizendo isso. Tá? Então, aqui está o contorno, vai ser constante, vai ser igual a essa constante C2. Aí ele diz, os elipsoides, eles vão estar com centro no vetor de médias μ. E os eixos vão ter esses comprimentos aqui, ó. Mais ou menos essa constante C, que é a raiz quadrada de C2, raiz do alto valor
vezes o autovetor associado. Tá? Aí ele diz, onde lambda é encontrado aqui, o alto-valor, autovetor da matriz de covariância sigma. Tá? Aí ele vai dizer mais. Aí ele vai mostrar aqui um exemplo, que ele mostra uma matriz de covariância e encontra lambda 1, o primeiro alto valor, sigma 1 mais sigma 2. E lambda 2, sigma 1 menos sigma 2. O primeiro alto valor, o segundo alto valor. E encontra os autovetores associados. O primeiro autovetor associado a esse alto valor e o segundo autovetor associado a esse alto valor. Ok? Observe que qual é o maior alto valor? Lambda 1 ou lambda 2? Depende de sigma 1 e de sigma 2. Tá? Se sigma 1 for maior do que sigma 2, o maior alto valor é lambda 1. Se não for, o maior alto valor é o lambda 2. E observe que esses autovalores, eles vão definir os eixos do gráfico, da normal multivariada, do corte que eu vou dar. Tá? Aí aqui ele está fazendo o gráfico, tá? Ele diz aqui, ó, quando a covariância é positiva, lambda 1 é o maior alto valor, que vai estar associado a esse autovetor. Então, aqui, ó, esse lambda 1 vai definir esse eixo da minha elipse. Esse corte vai ser uma elipse. E o segundo alto valor vai definir esse segundo semi-eixo aqui. Ok? Aí, como ele, nesse caso, a correlação ρ12 é positiva, então eu estou com o gráfico crescente. Tá? O tamanho dos semi-eixos é dado por essa expressão aqui. Tá? Aí, veja. Ele está dizendo aqui que os semi-eixos formaram formaram um ângulo de 45 graus a partir do centro, Mi, tá? E ele sumarizou, ele fez um resumo dos eixos da elipse quando essas variâncias são iguais. E os eixos são determinados por essa expressão. Ó. Mais ou menos C, raiz de lambda, vezes o alto vetor. Isso aí é o comprimento do eixo. Aí depende dessa constante C. Quem é essa constante C? Aí a gente vai observar que essa constante C, ela é C ao quadrado é um aqui quadrado com P graus de liberdade, ao nível de significância alfa, porque quando você dá o corte, esse nível alfa vai ser o percentil da distribuição Q quadrado, o percentil superior da Q quadrado com P graus de liberdade, da distribuição Q quadrado. Tá? Isso aqui é uma outra propriedade da normal multivariada. Tá? Porque essa expressão aqui dessa distância vai ter uma distribuição Q quadrado ao nível alfa. Tá? Então, essa expressão aqui vai ter probabilidade 1 menos alfa. É como se fosse uma região de confiança. Eu fiz um corte ali e os valores de x que estão abaixo dessa Q quadrado, são plausíveis de ser normal. Observa, todo resultado desse, de probabilidade, a gente tem uma aplicação.
Tá? Por exemplo, se eu tenho valores de x, aí eu calculo essa distância generalizada. Se ela é menor que essa aqui quadrado P ao nível alfa, se ela é menor, então esse valor de x é plausível de ser um valor de uma normal multivariada, tá? Com probabilidade 1 menos alfa. Ok? E aqui estão os contornos, certo? Então, basicamente, essa foi aquela aula passada que a gente apresentou anteriormente. A próxima aula que a gente vai dar continuidade à normal multivariada, a gente vai falar das propriedades da normal multivariada. A gente tem algumas propriedades que elas são muito importantes de se conhecer, porque, principalmente, ela trata essas propriedades, ela trata, basicamente, de combinações lineares de normais e um conjunto de combinações lineares de normais, a propriedade 1 e 2. Aí, a primeira propriedade é uma combinação linear única de uma normal. Deixa eu ver aqui. E a segunda propriedade vou abrir aqui, tá? Eu não pretendo seguir essa aula até o final, eu acho que a gente fez alguns comentários que podem ser úteis, mas aqui eu vou só dar, em linhas gerais, alguns tópicos que vão ser apresentados na próxima aula. E vejam, essas propriedades elas são importantes, e aí ele diz, se eu tenho um vetor aleatório x que tem distribuição normal multivariada, então, combinações lineares do meu vetor multivariado x são normalmente distribuídas. Normal univariada, ou seja, combinação linear dos componentes é normal univariada. Isso é uma propriedade. Aí depois ele diz todos os tipos possíveis de subconjuntos, tá? Conjunto de combinações lineares, partições, todos os tipos possíveis de subconjuntos de X vai ter distribuição normal, multivariada. Essa é a segunda propriedade. Aí a terceira, ele diz, covariância zero implica que os componentes correspondentes, eu posso estar até com uma partição aqui, são independentemente distribuídos. A normal é interessante porque os resultados dela são todos fechadinhos, assim, dessa forma. E, por último, ele diz a distribuição condicionada dos componentes de uma normal multivariada também é normal multivariada. Essas propriedades elas são interessantes, porque a gente até vai utilizar essas propriedades para verificar, por exemplo, depois, se um vetor aleatório segue uma distribuição normal multivariada. Muitos resultados desses vão ser adaptados para verificação de uma normalidade multivariada. Tá? Bom, eu planejo parar por aqui e a gente vai continuar essa segunda parte dessas propriedades da normal multivariada na próxima terça-feira, que eu vou gravar um vídeo, vou colocar para você continuar. Tá? E outra coisa, eu já
eu já elaborei essa segunda lista, que vai tratar, essa segunda lista de exercícios, que vai tratar desses problemas que a gente viu até, desse assunto que a gente viu até o momento. No entanto, eu ainda não tive tempo de digitar essa lista aqui, mas eu vou fazer isso e vou colocar no cigarro, tá certo? Aí